Como que é você trabalhar com a ilustração infantil? Esse é um mercado muito legal, porque geralmente na nossa carreira como ilustrador, a gente tem que ficar caçando clientes, né? E a ilustração infantil é um jeito de você conseguir, com o mesmo cliente, você vender de uma vez só vários desenhos. Então, por exemplo, se você faz um livro infantil, para o mesmo cliente, você vai cobrar por páginas. Então imagina aí que um livro infantil, ele tenha, por exemplo, 24 páginas. Então é como se você tivesse feito 24 vendas ali de desenho para um só cliente. Isso é super bacana. São clientes que vão te pagar muito mais aí pelas suas ilustrações, né? Porque tem volume. Assim como didático, você vai receber o texto do autor. Você vai ler o texto, vai ver se você gostou da história, se você vai querer trabalhar aí com esse autor, e você vai enviar um orçamento aí para o autor. Pois você vai criar um cronograma para enviar para esse autor. O que é o cronograma, né? É onde você vai estipular as etapas que serão, né, criadas aí no livro, né? Esboço, criação da capa, criação de personagem, apresentação dos esboços, arte final. E aí você vai colocar datas para cada uma dessas etapas, para o cliente poder acompanhar junto com você a produção do livro. Se vocês não tiverem ali uma comunicação bem estreitinha, o cliente não vai saber, né, o que está rolando ali na sua casa, no seu estúdio. Então isso é para azeitar a relação ali com o cliente. Então você vai chegar no cliente e vai falar assim, ó, daqui 2 semanas eu vou te entregar um estudo de personagens. Passou essas 2 semanas, você envia lá para o cliente, né, o estudo que você fez. Né? É legal a gente cumprir certinho. E se a gente achar que vai atrasar, a gente avisa o cliente antes e fala para ele, ó, tive um imprevisto aqui, ou então eu tô me dedicando um pouco a mais aqui, né, nessa etapa. É mais chique até do que você falar que teve um problema, né? Então você fala que você está se aprofundando ali e que você vai precisar estender um pouquinho mais o prazo, mas que vai valer a pena, porque o projeto vai ficar melhor e tal. Geralmente não vai ter um problema não, tá? Na área do livro é um pouquinho diferente aí do que no didático. No didático aí furar o prazo é complicado. Para isso que serve o cronograma, que o cliente e você estejam sempre em sintonia. Depois do cronograma, você vai enviar um estudo de personagens ali para o cliente. Depois que está tudo definido ali, eu começo a estudar como que vão ser esses personagens e também como que vai ser o estilo, né, de ilustração que eu vou utilizar no livro. O estilo de acabamento, né, qual que vai ser a linguagem, como que eu vou pintar esse livro, vai ser aquarela, vai ser tinta, lápis de cor, Photoshop. Então, esse é o momento de você fazer experimentos, talvez definir isso junto com o cliente, porque o cliente que quer produzir um livro, às vezes ele já tem em mente o estilo de ilustração que ele quer. Então ele vai te mandar ali algumas referências. Se ele não tiver muita ideia, aí fica a seu critério de você adotar um estilo que você já utiliza ou você experimentar coisas novas. O legal da ilustração infantil é isso. E aqui um exemplo de estudo de personagem. Esse aqui foi para um livro que eu ilustrei para Matrescência, né? E aí eu criei ali a família dos personagens, né? Dos macaquinhos. Então você vai montar todos eles ali. Você pode fazer estudos também em diferentes poses, diferentes contextos, tal. E esse é o momento onde você vai ganhar a confiança ali do cliente, onde você vai causar uma primeira boa impressão. Eu poderia, por exemplo, nem ter colorido os personagens, eu podia só mandar uns traços assim, né, uns esboços e mandar para eles. Mas como era uma editora e eu queria impressionar, eu enviei um estudo mais completo, assim, eu enviei esboços, os rafes bem rabiscadão mesmo, assim, nos papéis. Depois eu passei para o computador, deixei os esboços bem bonitinhos, aí colori, fiz toda uma apresentação para eles. Isso aí conta muito ponto, viu? Como que você apresenta suas ideias, conta muito. E, né, quando você fez ali o estudo de personagem, aí você vai entrar numa outra fase, que são os thumbnails. Você vai criar uma série de ilustração para todas as páginas, só que em quadradinhos bem pequenininhos. Você vai pegar uma folha
E aí você vai fazer vários quadradinhos na proporção, né, da página. E aí você vai fazer um esboço rápido do que você pensa para cada página. Esse é um processo muito interessante, porque fazendo assim, você define de uma maneira bem rápida como que vai ser o livro. E aí para você criar depois cada página, fica muito mais fácil depois que você já tem a ideia. Se você começar a criar cada página do livro já no tamanho grande, cheio de detalhe, às vezes complica a vida, né? Porque você fica preso ali nos detalhes, daí uma página tem mais detalhe que a outra. Então assim é uma forma rápida assim de você expressar a sua ideia. Aí você mostra isso pro autor, fala, ó, tô pensando mais ou menos isso. Nessa página o macaquinho vai estar pulando aqui, ali ele vai estar pendurado na árvore, aqui ele vai estar entrando na escola, mas tudo de uma forma bem rápida, assim, como se fosse um desenho de criança, assim, sabe? Esboçar as ideias assim rápido é muito bom para o processo criativo. Fez as thumbs, o cliente aprovou, tá tudo certinho, e aí você vai entrar na parte do esboço. Aí você vai pegar cada thumb que você fez, e aí você vai redesenhar essa thumb num tamanho maior, aí já no tamanho da página, né? Inclusive, eu recomendo que nesse momento que você for esboçar as páginas, você já considere o texto, né? Então você já coloca o texto ali na página para que você não caia no problema de você criar a ilustração toda bonitona, cheia de coisas, mas esqueceu de deixar o espaço para o texto. E acontece, viu? Às vezes você empolga muito ali na composição e tal, e a hora que você vai pôr o texto não cabe, né? Então já começa com o texto ali. Então um exemplo aqui do esboço, né? Um exemplo do esboço, e depois que você mandou o esboço para o cliente aprovou, aí você começa a colorir. E aqui a mesma página colorida, né? Eu costumo pegar todas as páginas do livro e eu vou esboçando tudo primeiro. Depois que terminou toda a etapa do esboço, não vai precisar mexer mais em nada, aí sim eu começo a colorir todas elas também. Então eu vou meio que numa linha de produção. Para mim funciona melhor. E daí, depois que você aprovou tudo certinho ali, o esboço, a arte final, tá tudo bonitão, aí vai chegar um momento em que você vai precisar fazer a diagramação do livro e o fechamento do arquivo. Isso vai exigir um pouquinho de conhecimento ali de design, mas não é nada assim muito absurdo. Você pode fazer isso no InDesign ou em alguns outros programas também que são similares. O que é a diagramação, né? É você abrir esse software de edição e vai colocar os textos. E é um momento também onde você vai fazer esse fechamento de arquivo, que é você salvar o arquivo de uma determinada maneira onde ele fique pronto para gráfica. Pequenas configurações ali, né, de impressão, salvar o arquivo em CMYK na hora de imprimir, e é só isso. Mas é uma parte que tem que ser feita. Se não for feito por você, talvez vai ser feito pela gráfica. Mas a parte da diagramação, eu acho que é muito legal o ilustrador pegar para fazer. Porque já aconteceu de eu entregar a ilustração, né, e a gráfica ia colocar o texto, e aí a gráfica coloca o texto num lugar nada a ver, usa umas fontes que não tem nada a ver com a ilustração. É bom não correr esse risco, né? Porque se ficar feio essa parte da diagramação, ninguém vai falar que é a gráfica, vai falar que é o ilustrador. Então é bom você pegar isso para você. E uma vez que você aprende, vai ficar facinho para fazer em todos os outros livros, né? Não tem erro.